O ministro do Supremo, Flávio Dino, retirou hoje o sigilo de decisões em um inquérito que investiga a existência de uma suposta organização criminosa em órgãos públicos do Maranhão. E também apura a suspeita de obstrução de justiça por parte de um senador da República. As suspeitas envolvendo o senador Everton Rocha, do PDT, surgiram a partir da análise do celular dele, apreendido no ano passado durante uma operação contra fraudes no INSS, da qual ele também é alvo. As informações extraídas do celular do senador, segundo a Polícia Federal, revelaram indícios de uma tentativa de obstrução nas investigações do assassinato de um empresário em São Luís, no Maranhão, em agosto de 2022. O crime, de acordo com a PF, está relacionado a uma suspeita de pagamento de propina em contratos públicos no estado. O assassino confesso é Gilbson Cutrim Soares Júnior, condenado a 13 anos de prisão. Inicialmente, a Polícia Civil do Maranhão havia concluído que o crime ocorreu após um desentendimento pessoal. Mas com o avanço das investigações, as suspeitas passaram a ser de que Gilbson Júnior e o empresário que viria a ser assassinado tiveram uma briga durante uma reunião sobre a divisão de propinas. Esquema que envolveria, segundo as investigações, o grupo do governador Carlos Brandão, do MDB. Em 2024, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça porque havia indícios de envolvimento de Daniel Brandão, sobrinho do governador e atual presidente do Tribunal de Contas do Maranhão, no esquema de propina e na tentativa de obstrução do processo. No STJ, o relator era o ministro Humberto Martins. O ministro autorizou a transferência de Gilbson Júnior para a Penitenciária Federal de Brasília, depois de a PF apontar riscos para ele no Maranhão. Em outubro do ano passado, o inquérito foi levado para o STF, depois que a defesa de Gilbson Júnior apontou suspeitas veiculadas em reportagens jornalísticas e através de conversas de bastidores políticos contra o senador Everton Rocha. Ao longo das investigações, a Polícia Federal encontrou conversas entre o senador e o ministro relator Humberto Martins, de janeiro de 2023 a abril de 2025. A decisão do ministro Flávio Dino, tornada pública hoje, não traz o conteúdo dessas mensagens, apenas a análise feita pela PF. Segundo o documento, o conteúdo acessível evidencia diálogos que versam sobre encontros pessoais e processos sob relatoria do referido ministro. Inicialmente, evidenciou-se a existência de uma relação de proximidade pessoal entre os interlocutores que ultrapassa os limites de uma interação meramente formal ou institucional. A PF afirma que alguns pedidos realizados pelo senador ao magistrado ocorreram de modo direto, com menção nominal àqueles que teriam ações tramitando sob relatoria do ministro. De acordo com os investigadores, no dia 2 de junho do ano passado, foram registradas trocas de mensagens entre o senador Everton Rocha e o ministro Humberto Martins. Na mesma data, foi registrada uma ligação telefônica realizada pelo senador ao ministro, atendida, com duração aproximada de 5 minutos, seguida de outra tentativa de ligação não atendida. Na mesma data, por determinação do próprio ministro Humberto Martins, foi efetivada a transferência de Gilbson Cutrim Soares Júnior da Penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão, para Brasília. O ministro Humberto Martins não é investigado. A PF apura se o senador Everton Rocha tentou, junto com outros investigados, atrapalhar a investigação do assassinato e influenciar o andamento do processo, para evitar que o inquérito alcançasse o grupo político e familiares do atual governador do Maranhão, Carlos Brandão, do MDB, identificado pela Polícia Federal como provável líder da organização criminosa. O senador disse que não tem relação com o caso e que vai prestar os esclarecimentos. Neste episódio, eu era candidato a governador na eleição passada e nem parte do mesmo grupo eu fazia. Portanto, nada eu tenho a ver com essa situação. Sobre a minha relação com possíveis magistrados, todos do Congresso Nacional sabem que eu já fui relator de vários projetos, agora mesmo, na terça-feira, de um projeto importante que, obviamente, você sempre tem diálogo institucional dentro de gabinete. Por coincidência, se acontecer em alguma coisa num dia que ele esteve no meu gabinete, a gente conversou sobre isso, eu acho que é forçação de barra. Um dos principais suspeitos de integrar o grupo é Raimundo Cutrim, ex-secretário de Segurança e de Assuntos Legislativos do Maranhão. Cutrim passou a ser investigado após a descoberta de uma gravação de uma conversa dele com o pai de Gilbson Júnior. Raimundo Cutrim está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde julho, por ordem do ministro Flávio Dino.
Na conversa, segundo a PF, Raimundo Cotrim passou a instruir e a induzir o pai de Gilbson Júnior sobre como o filho, Gilbson Júnior, e sua nora, Lorena, deveriam alterar seus depoimentos prestados à autoridade policial. O objetivo, claro, era modificar a verdade dos fatos para beneficiar terceiros, notadamente a organização criminosa investigada, configurando uma nítida tentativa de obstrução de justiça e fraude processual. A PF relata no documento que Gilbson Júnior declarou ter recebido de Raimundo Cotrim a quantia de R$160 mil em espécie para mudar o depoimento. Raimundo Cotrim é investigado em outro inquérito no Supremo, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesta semana foi alvo de busca e apreensão. Ele é a fonte do jornalista Luiz Pablo, que teve o sigilo quebrado em março e é acusado pela Polícia Federal de perseguir o ministro Flávio Dino. Associações de imprensa criticaram a operação e manifestaram preocupação com a decisão do Supremo de apreender computador e celular de um jornalista para descobrir quem era a fonte dele. A violação do sigilo da fonte é proibida pela Constituição. De acordo com a Polícia Federal, Raimundo Cotrim usou o cargo público para obter, em sistemas de acesso restrito, informações sensíveis e imagens dos veículos do Tribunal de Justiça do Maranhão usados por Dino e por sua família, e repassou o material ao jornalista. As publicações de Luiz Pablo sobre o ministro começaram em novembro do ano passado, um mês depois que Flávio Dino assumiu a relatoria do caso envolvendo a organização criminosa no estado do Maranhão. Segundo a PF, a divulgação reiterada no blog de informações restritas evidenciam claramente a conduta e a intenção do autor e provoca ameaça